E eu quero te falar algo que aconteceu na vida de José. As pessoas dizem José do Egito, mas quem já me ouviu sabe, eu digo José no Egito. Amém? É diferente. Então eu vou ler três versículos do capítulo 40 e depois um versículo do capítulo 41, tá? Então do 40 eu vou ler, parece que vai ficar fora do contexto, mas depois eu venho explicando e vai dar tudo certo. No versículo 14 do capítulo 40, José disse assim, ó: porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Aí pula para o versículo 23. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Agora lendo 41, versículo 1. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Só até aqui. Deixa eu te explicar. Irmão, preste muita atenção, para que a tua vida possa ser transformada. Nós não viemos aqui para passar uma manhã gostosa, porque o ambiente é bom, porque aqui tem oração. Não, nós viemos aqui para ter um encontro com Deus, para adorar sim, mas para ouvir a voz dele, para ser transformado pela palavra. Amém? Aqui está contando a vida de José, que você sabe, um dia, esse José lá por volta de 17 anos de idade, Deus deu um sonho para ele. Ele ficou tão alegre com esse sonho, que ele contou para um monte de gente, até para quem não devia. E você sabe que depois desse sonho, os irmãos que odiavam ele, um dia ele foi lá no campo ver o que os irmãos estavam fazendo, o pai tinha pedido, e um deles olha e diz assim, ó: lá vem o sonhador. Porque eles não acreditavam no sonho dele. Amém? Um empresário coreano disse que o mundo é dos sonhadores. Sabe por que tem gente que não te engole? Por causa do teu sonho. Sabe por que o diabo é atravessado na garganta com alguns aqui? Porque Deus colocou um arquivo dentro de ti, chamado sonho, chamado propósito. E ele sabe que esse Deus não mente, e que vai acontecer, e que ele vai ter problema. Lá veio o tal sonhador. Então eles organizaram, você sabe, quem lê, quem ouviu pregação, sabe, que eles decidiram dar um fim no irmão e jogaram ele dentro de um poço, achando que tinha acabado com o sonho dele. Aí um deles tem uma ideia lá, um deles usado por Deus, porque queriam já pensando em matar, resolveram, vamos vender. Veio lá um pessoal lá que ia para o Egito, lá, vamos vender ele como escravo. Ele vai para o Egito como escravo. Lá no Egito, o Potifar, que trabalhava, uma pessoa de confiança do faraó, vendo que José, o que ele fazia, prosperava, trouxe ele para administrar os bens dele. Inteligente cara, né? Entregou para quem via que na mão desse tudo funciona bem. Mas um dia, porque José era formoso, a mulher desse Potifar se interessou por ele, começou a tentar ele, até que um dia não tinha ninguém em casa e o José teve que ir lá, e ela querendo ter relações com ele, querendo seduzir ele, pegou ele pela roupa, ele fugiu, porque ele era homem, ele tinha hormônios, ele não brincou com o pecado.
E para ele, longe dele fazer uma besteira contra o seu Deus. E ele foi preso injustamente. Deixa eu contar uma coisa para ti que alguns não sabem, outros já me ouviram. No dia que Deus deu a revelação para José, Deus deu aquele sonho, ele estava feliz. Agora eu vou viver um extraordinário. Vai ser maravilhoso, vai ser tremendo. Sabe o que aconteceu com a vida de José? A vida dele começou a andar para trás. Só para trás. Não foi? Foi. Para trás. Para trás. Mas tão para trás que ele acabou caindo sentado no trono do Egito. Eita, glória a Deus! Por isso o diabo fica confundido. Ele não sabe o que Deus está fazendo. Amém? E agora, olha que situação. José está lá, dirigindo, porque ele era tão abençoado que ele fazia, prosperava, que o próprio chefe da cadeia entregou a administração da cadeia para ele também. E olha o que acontece. Olha que Deus tremendo. E o faraó tinha duas pessoas da confiança dele. Um era o copeiro, chefe, o copeiro que tomava um vinho, experimentava tudo antes do faraó experimentar. Por quê? Para evitar o quê? Veneno. Alguém podia envenenar. Então ele tinha o da confiança dele que experimentava primeiro. Mas tinha também um padeiro, chefe, gente de confiança, para o faraó ficar tranquilo, saber quem estava lidando com a alimentação dele. Só que esses homens, um dia, ofenderam o faraó. Não sei o que eles falaram para o faraó. O faraó se indignou e mandou prender os dois. E os caras vão presos para onde? Quem é que estava lá naquele lugar? José. Alguém diz que, gostam de dizer que Deus escreve escreve certo por linhas tortas. Eu prefiro dizer que Deus ele endireita as linhas e escreve. Porque ele trabalha com planos detalhadamente planejados, definidos, não trabalha no improviso. E aí esses duas pessoas de confiança do faraó vão parar lá na frente do José. Eu peço que tu esteja atento, porque essa palavra muda a história de pessoas. Nós temos dois tipos de gente nesta manhã que está ouvindo aqui e vai ouvir pelo Instagram. Os que ouvem e a história deles mudam, e os que ouvem e vê que a história dos outros mudam. De que lado tu está? Tu está do lado do que ouve, que é a tua história mudar, então te liga. Porque eu já aprendi a lição. Esse dia até falei num lugar que eu ia comentar isso aqui, que eu ia falar domingo, essa palavra. O que acontece? Agora estão lá, o copeiro, o chefe e o padeiro, o chefe. Ok. Mas só teve uma noite que os dois sonharam. Cada um teve um sonho. E agora José chega um dia lá na cadeia e olha, eles estão com semblante pesado, turbado. E ele quis saber o que estava acontecendo com eles. Aí eles contaram. Um deles contou, que nós tivemos um sonho, cada um teve um sonho. Olha o que eles dizem. E não há quem interprete esses sonhos. Eles estavam diante da pessoa que tinha a chave que mudaria a vida deles. Mas sabe o que as pessoas dizem? Não, aqui não há quem interprete os sonhos. As pessoas julgam pela aparência, sabia? Tem muita gente que te julga pela aparência. Olha para ti e faz uma avaliação. Tem isso. Tu pode ler o profeta Samuel. Fez isso lá na casa de Davi. Quer dizer, um deles disse assim para José, cada um teve um sonho essa noite, mas o problema é que não tem quem interprete. E quem é que estava na frente deles não era a solução? Não era o próprio José? Mas as pessoas gostam de olhar para as aparências e julgar. Deixa eu te explicar. Eu falei para esse irmão aqui um dia. Eu aprendi num livro. Uma das coisas mais baratas que tem sobre a terra, sabe o que é? Opinião. Por isso que eu não dou bola para opinião. Estou nem aí. E todo mundo quer falar.
Aí o cara já diz assim, em outras palavras, pena que a gente teve um sonho e não tem quem interprete. Estava falando na frente da solução. O que está acontecendo? Tem gente que não consegue e acha que ninguém consegue. É verdade? Tem gente que não pode e acha que ninguém pode. E alguns desses querem te incluir nas histórias deles. E não é o que eu vou falar, mas eu só estou te alertando. Não interessa a frustração do outro. Não interessa que na profissão dele ele não foi bem sucedido. Se Deus te botar na mesa, vai fundo. A tua história não é a dele. Amém. Amém? Amém. Como disse a minha esposa, quem anda pela cabeça dos outros é piolho. Aí eu chamo assim, piolho gospel. Porque é dentro da igreja. Quanta gente que pega atalhos na vida porque deixou se envolver pela experiência do outro. Isso aqui é sério. Bem sério. E olha o que acontece. Os caras estavam, como eles não tinham interpretação, eles estavam declarando uma sentença. Ninguém há que interprete. E a chave do sucesso, a chave da virada na vida deles estava exatamente na frente deles. Não é o que eu queria te ministrar, mas eu quero te falar. Pode ter alguém na tua frente que está com a resposta da tua vida. Amém. Pode estar alguém na tua frente que tem exatamente a chave que tu está procurando. Amém? Então, não julga pelas aparências. Tu mesmo, para não perder a tua bênção. Amém? Glória a Deus. Mas olha o que acontece. Eu quero que tu segredo um mistério tremendo aqui. Veja bem, gente. José era para ser um dos homens mais amargurados da terra. Era ou não era? Odiado pelos irmãos, jogado num poço, arrancado à força da família pelos irmãos. Eu estou falando para vocês, sabe quem que eu estou lembrando? Aqui? De escravos que vieram para o Brasil e foram arrancados numa época que não tinha como voltar mais. Sabe o que é isso? Arrancado da família. Imagina a amargura, a revolta dessas pessoas, arrancado à força. José foi assim, jogado num poço, e quiseram fazer o que se chama queima de arquivo. Primeiro queriam matar, aí Deus usou um dos irmãos dele, não, vamos vender, para preservar ele. Mas ele foi vendido como escravo. Para eles, nos livramos do problema, dos irmãos dele. Mal sabiam eles que estavam colaborando com o propósito de Deus. E aí ele vai para o Egito, escravo. Mas para um pouquinho, ele não teve um sonho, ele não teve uma revelação que ele ia dominar. E agora é escravo, tudo dando ao contrário. E aí ele, injustamente, preste atenção, por amar a Deus, por temer a Deus, por não querer desagradar o coração de Deus, estava preso injustamente. Me diz uma coisa, tu é ser humano também, não tem sangue de barata, não era para ele estar triste e revoltado? Quantos talvez, mas Deus, eu te servi, e como é que me acontece isso? É ou não é? Não, sempre é melhor do que ele, tu nunca faria isso. Será? Quantas vezes por menos aí a tristeza já bate no coração? Oh, Jesus, olha aí, o que eu estou fazendo? Ele estava preso injustamente. E agora, deixa eu te explicar uma coisa. Sabe, isso aqui fazia mais ou menos 11 anos que tinham se passado. Até aqui. 11 anos. Diga assim, 11 anos. 11 anos. É para tu entender, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Já se tem mais ou menos 11 anos. Daquela revelação tremenda. Deus me deu um sonho. Uhul! Odiado,
jogado no poço, vendido como escravo, preso injustamente. E agora, José era ser humano como a gente, sabia? Sim ou não? Sim. É verdade. E José, aqui que eu quero que tu comece a ficar mais ligado ainda. E aí vem um deles, e José disse para ele, mas que as interpretações estavam com Deus. Opa, criou uma esperança nos caras. E um deles começa a contar. O copeiro, aquele que serviu o vinho para o faraó, ele começa a contar o sonho. Ele começa a dizer para José que ele viu uma videira, ele viu 3 ramos a brotar, e ele começa a contar detalhes do sonho. E José diz para ele o seguinte, ele recebe a interpretação e diz assim para ele, ó, esses 3 ramos são 3 dias. E ele via no sonho amassando o vinho para o faraó, assim, dando o copo para o faraó. Ele disse, em 3 dias tu vai ser restituído para o teu cargo. Entende? Agora, o padeiro-chefe que ouviu, gostou da profecia. Eu quero uma dessa aí. Me dá uma dessa. E ele começa a contar o sonho. Eu vi 3 pães, e começa a contar, e as aves vinham e comiam o pão que estava sobre a cabeça dele. E aí José começa a interpretar para ele, diz, os 3 pães são 3 dias. Em 3 dias o faraó vai cortar a tua cabeça. Talvez ele, não, mas não é, eu queria boa, igual a do outro. O que aconteceu? Passam-se 3 dias. O copeiro anda avivamento. Uhul! Passa-se os 3 dias e chamam ele para voltar. E nos mesmos 3 dias, o padeiro é enforcado e é cortado a cabeça. Preste atenção, irmãozinho. Eu preciso que tu preste atenção, muito, muito atenção. Sabe por que eu insisto? Eu sei que eu posso ser chamado de chato. É que eu não suporto ver a igreja evangélica na amarração que anda hoje. E eu quero que as pessoas aprendam. Por isso que eu invisto em conhecimento. Eu não quero que as pessoas só repitam a profecia de Oséias. O meu povo está sendo destruído ou sofre por falta de conhecimento. Isso aqui é uma chave. Se é por falta de conhecimento, vamos levar conhecimento então, para mudar a história das pessoas. Entende? E eu conheço o eleitorado que é avivamento aqui dentro e lá fora não acompanha a mesma atitude. E eu estou pregando não porque tu está aqui dentro, mas eu quero que lá fora funcione. É por isso. Porque eu podia vir pregar e fui embora e vou viver uma bênção com Deus, mas eu quero que tu viva também. Por isso. Amém? E aí ele dá a revelação para o copeiro. Tu imagina, preste atenção, imagina a alegria do copeiro. Ele viveu uma experiência que ele nunca tinha tido. Ele tem um sonho, um homem interpreta o sonho, olha a alegria dele. Um homem profetiza para ele e no 3º dia ele vê acontecer aquilo. Tu acha que ele ficou assim? Imagina esse homem vibrando, alegria no coração dentro dele. Quem está entendendo e está achando mesmo? Alegria! Eu tive uma experiência com Deus, eu nunca ouvi falar desse Deus. Lá no Egito tinha um monte de Deus. E aí eu vi esse Deus aí do José, e ele me interpretou, ele profetizou. Enquanto ele, imagina ele assim, enquanto ele falava, eu sentia uma coisa gostosa aqui, borbulhando por dentro. E não é que em 3 dias mudou tudo na minha história. Presta atenção agora. Mas José, ele era um homem como a gente, de carne e osso. Talvez nesses 11 anos até aqui, quantas vezes ele questionou a Deus? Por quê? Para quê? Vocês estão me entendendo, gente? E ele, sabe o que ele faz? Eu vou te explicar, eu vou contar para ti. Quer que eu conte ou não? Sim. Ele começa a agir como um homem natural. Ele viu a alegria daquele copeiro, e ele sabia que o copeiro, ou naquele dia, ou no máximo no próximo,
já estaria diante de quem? Da maior autoridade da nação. Aquele que se desse um canetaço, como a gente diz, podia tirar José da cadeia. E José, porque era um ser humano igual a gente, ele aproveita um momento e diz assim, ó, pro copeiro. Ele diz bem assim, ó: porém lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te, sabe que rogo-te? Eu te suplico, eu te peço de coração, está entendendo? Você está entendendo que José passou 11 anos de problemas e injustiças, que nasceu de uma grande revelação de Deus? Ah não, tu não vai acho que entendendo. Será que está mesmo? Glória a Deus. Amém. Às vezes tu, por causa de 2, 3 dias, não deu aquela resposta. Nós estamos falando de um homem sofrendo 11 anos, cara. Eles rogo-te que seja bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó, maior autoridade da nação, gente. E me faças sair desta casa, ou seja, que tu me ajuda a sair dessa cadeia. Mas vocês não estão entendendo, irmão. Essa cadeia é aquela desgraça que alguns aqui estão vivendo, aquela humilhação. Talvez a tua cadeia é uma situação financeira, é uma situação familiar. A tua cadeia talvez é aquele familiar que por causa dele o teu coração não se alegra. Tu sabe que tu quer te alegrar, tu está até numa festa, está na igreja, mas o aperto por causa daquele familiar te acompanha por muitos anos. É ou não é, irmão? Glória a Deus. É por isso que eu vim dizer para ti que tem uma saída, tem uma solução. Amém? Glória a Deus. E ele diz assim, ó, ele ainda explica, porque de fato, olha o que ele está dizendo, sabe o que é de fato? Porque a verdade é essa, copeiro. Porque de fato, fui roubado da terra dos hebreus. E ele diz assim, ó, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. José é um homem inteligente e podia ter dito, sabe o quê? Vai lá para o faraó e conta que a mulher do Potifar quis me agarrar à força e eu saí correndo e ela segurou minhas roupas e ela usou como prova de que eu queria agarrar ela. Foi mentira, ele podia ter dito, mas ele nem falou isso, para não humilhar aquela mulher, para não deixá-la mal na foto. Ele diz, mas eu não fiz nada. Então ele pede para esse homem, sabe o que eu imagino? Preste atenção, esse copeiro, mediante uma interpretação do sonho que ele ouviu, ele nunca tinha passado por isso. Ele ouve uma profecia extraordinária. Tu imagina quando tu ouve uma profecia extraordinária. E o homem fala em 3 dias e passa os 3 dias. Quem já imaginou a alegria desse homem? Será que a alegria desse homem não vai ser a mesma tua quando tu tiver resolvido essa tua questão? Glória a Deus. Sabe o que eu imagino? Imagino eu. Ele disse pro José, fica tranquilo. Eu chego lá e já vou contar o teu caso pro faraó. Fica descansado. O homem chegou lá num avivamento. Vou contar, fica tranquilo. Eu vou. Tu me ajudou a sair, eu vou te ajudar a sair daqui também. É ou não é? Tu não faria isso por uma pessoa que te socorreu? Que te livrou da morte? Sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia que o copeiro esqueceu. E diz, passados 2 anos completos. Lembra quando eu falei que tinha 11 anos? Agora já eram 13 anos. Isso que eu quero que preste. Pega a chave que eu vou te entregar. José, preste atenção, ele quis agir no natural dele. Quando eu falo sobre um homem natural, a natureza humana, ela te atrapalha, irmão. Deus tem que tratar com a tua natureza humana. A natureza humana, ela dá uma de gospel também.
Por isso eu falo para alguns, há anos eu falo, isso se chama separar alma e espírito. A tua alma tem vontades, a tua alma não quer viver essa prova. A tua alma, as tuas emoções não quer viver essas situações que tu passa. E se depender dela, ela dá um atalho. Atalho só dá galho. E José agora, presta atenção, irmãos, ele está quase botando a perder tudo fora. Depois de 11 anos, ele que confiou em Deus. Quando Deus falou com ele que confiou em Deus. Quando foi jogado no poço, ele confiou em Deus. Quando foi vendido como escravo, confiou em Deus. Que quando ele estava dentro da cadeia, ele confiou em Deus. Quando a mulher quis ter relação com ele passou 11 anos confiando em Deus. Ele passou 11 anos dependendo de Deus. Ele passou 11 anos tendo como único recurso Deus. E agora, ele, por ser um ser humano, estava quase chutando o pau da barraca e dizendo: me ajuda. Ele ia jogar tudo fora, irmãos. E Deus, que honra aqueles que o honram, diz a Bíblia. Deus honra os que o honram. Ele lembra de José no dia da alegria, que ele teve a revelação de Deus, teve o sonho. Ele lembra José feliz, alegre, contando o sonho, como eu falei no começo, contando até para quem não devia. Glória a Deus. E Deus lembra ele, quando ele está dentro do poço. Ele está no poço, mas Deus está junto no poço. Glória a Deus. E ele lembra de Deus, e ele lembra de Josué, quando foi vendido como escravo. Vendido como escravo, mas Deus é comigo. Ele lembra José na cadeia. Ele lembra o dia que Deus podia pensar assim, ó. Ele tinha tudo para ter relação com essa mulher, mas só foi um motivo. Os hormônios dele queriam, a carne dele queria, mas ele pensou em mim, longe de mim, fazer isso contra o meu Deus. Deus viu isso. E Deus podia dizer: não vou deixar ele jogar tudo fora agora. Não vou deixar que um momento de fraqueza dele atrapalhe todo um projeto. Sabe o que Deus fez? Deus desceu na situação. E não foi o copeiro que esqueceu de falar para o faraó. Foi Deus que fez o copeiro esquecer. Amém? É como se Deus virasse uma chave. E ele esqueceu completamente de falar. Quer saber por quê? Quem quer saber? Glória a Deus. Vamos comer, eu posso para a pregação agora. Oro por todo mundo. Ou vou para a cereja do bolo? Cereja do bolo. Preste atenção. Vocês entenderam que eu fui dizendo que Deus honrou ele. Não foi um momento de fraqueza que ia jogar tudo fora. Porque ele era um homem de carne e osso como cada um aqui, gente. Ele teve uma reação natural. Ele está diante do cara que vai estar naquele dia ou no outro, na maior autoridade. Diz assim: a conta só são fatos injustos. José tinha um currículo de injustiças contra ele, irmãos. Tu conta para o faraó, ele é um homem inteligente, ele vai entender que foi só injustiça, e aí me tira daqui. E Deus fez o copeiro esquecer. E não falou. Sabe por quê? Por causa do propósito de Deus. O que Deus estava fazendo na vida de José tinha mais 2 anos de aula. Aqui José aprende uma coisa que é para nós. Tu não atrapalhando Deus, tu já está ajudando. Amém? Aqui houve o que eu chamo de silêncio de Deus. Mais 2 anos. O cara que ele queria sair daquela situação, tanto que ele buscou um recurso agora, sempre confiando, sempre esperando Deus, sempre falando com Deus. Foi no atalho, pegou, me ajuda. Amém? Vocês estão entendendo a seriedade?
Ele foi buscar um socorro por fora. E Deus tinha mais 2 anos a ele ainda de escola, de tratamento, de ensino. E Deus tinha pensado num projeto extraordinário para José. Diga assim com vontade, como fosse, passar na gravação. E bota projeto extraordinário. Isso! Imagina o que Deus tem para mim. Imagina o que Deus tem para mim. Amém? Amém. Já que vocês não bateram palma, não dão glória a Deus, deixa que eu faça. Glória a Deus! Aleluia! Deixa eu te explicar o porquê que Deus fez o homem esquecer, o copeiro esquecer. Porque Deus pensou num projeto extraordinário, maravilhoso, sobrenatural, extravagante, superabundante, isto é, para lá de abundante. E Deus não queria que José agora estragasse o projeto. E Deus voluntariamente fez o copeiro esquecer. Por quê? Porque ele ia falar para a maior autoridade da terra todo o assunto, e José não ia passar de padeiro no Egito. Entenderam? José não ia passar de padeiro. Nada contra os padeiros, mas é que Deus propôs: José, eu vou te honrar. Tu vai dirigir a maior nação da terra. Louvado é o teu nome, Senhor. Eu estou aqui dizendo hoje para ti: não atrapalhe a Deus, que tu já vai ajudar. Esse silêncio. E tu imagina, José podia ter sido revoltado com o copeiro e dizer: pô, meu Deus, mais uma vez um traidor no meu caminho. Ajudei o cara. O cara estava feliz. E mais um contra mim. Mas um dia ele pôde entender. Quem sabe ele falou para o copeiro: foi o meu Deus que te fez esquecer. Porque senão hoje eu seria só teu colega. Hoje eu seria padeiro. A gente ouve a história de José, o padeiro. E agora ele podia dizer: pois é, Deus fez tu esquecer, agora eu mando em ti também. Estão entendendo, gente? Eu quero falar que há períodos, presta atenção, fica ligado agora, irmão, mais ainda. Há períodos que eu chamo silêncios de Deus. Tu está orando, parece que nada está acontecendo. Tu está fazendo tudo certinho, parece que nada está acontecendo. Parece que tu está numa bonança. Nem para frente, nem para trás. Quem já sentiu isso? É só quem está em atividade que sente isso. Quem já era parado, que está na mesma. Não é contigo, talvez, que eu estou falando. Viu, gente? Há períodos de silêncio. E José experimentou mais um período de silêncio de 2 anos. Um período de silêncio, presta atenção, é quando Deus está trabalhando direto a tua vida. Tu está esperando um negócio, não está acontecendo. Tu está esperando aquilo, não está acontecendo. Tu está esperando aquilo outro, não está acontecendo. Tu está orando por aquilo e não está acontecendo. É tempo de silêncio. É que Deus está trabalhando de uma maneira tão extraordinária na tua vida. Ele está quebrando tudo, mas não tem ruído. Sabe por quê? Porque Deus não quer te ver como padeiro. Deus quer te ver dirigindo a maior nação da terra. Quem está me entendendo? Agora, o que tu vai fazer com essa palavra, eu não sei. E tem mais. Aqui tem gente que tem um desafio tão grande, mas tão grande para vencer, e eu estou olhando para eles. Glória a Deus. Ah, mas não é o diabo. Não, esse já foi derrotado. A tua natureza humana é que te derruba. A natureza humana é que está levando gente para o inferno. Sabia disso?
as tuas vontades, o teu querer, a tua alma, que quer isso, que quer aquilo, igual José quis dar uma talhada. Tu imagina se Deus não faz o copeiro esquecer. A única alegria de José é que ia sair da cadeia. Mas ia ser o padeiro. E disse que ia passar. E Deus não deu aquele sonho extraordinário para ele ser padeiro. Mas o sonho era para dominar a maior nação da terra. Amém? Deus não acha quietinho. Coisa mais fofa, mais querida, para amarrar, nome de Jesus. E o que, aqui ó, e o que acontece depois de um período de silêncio? Depois de um período de silêncio acontece uma grande movimentação de Deus. Glória a Diga Deus. assim, é essa que eu estou aguardando. Irmãos, eu vim te trazer um negócio, um assunto, que eu gostaria de ter escutado há muitos anos atrás. Porque quando Deus falou comigo, eu era bem novo convertido, Deus falou uma frase assim, meio grande, foi falando, acredita que Deus fala? Foi falando, no fim ele disse assim, o pastor Marcelo sabe disso. No fim do que ele falou que ia fazer, vai ser, vou operar na tua vida para não me atrapalhares. Amém. Tu atrapalha Deus com o teu ego, com a tua vontade, com as tuas opiniões, com as mentiras que foram implantadas. E aí Deus tem que, às vezes, gerar um período de silêncio na tua vida, que tu não sabe o porquê, tu não sabe o para quê, tá tudo certo, tu tá indo, tu tá orando, tu tá buscando. É o período que Deus está trabalhando dentro de ti, quebrando louça, quebrando vaso, e nem ruído tem. Preparando para depois do silêncio uma grande manifestação de Deus. Olha o detalhe aqui, ó. Olha o detalhe. Chega um dia que o copeiro está diante do faraó. E o faraó também está com o rosto turbado, perturbado. Sabe o que ele disse para o copeiro? Tive um sonho. Esse era o código. Oh, glória! Essa era a chave. O dia que o faraó, quando o copeiro está diante da maior autoridade da nação e da terra, naquele dia, José tinha que ter esperado esse dia. Não ia precisar de pedir ajuda para o copeiro. Deus não está precisando da ajuda de ninguém para realizar os propósitos dele. Deus não está quebrado. Deus não está falido. Deus não tem dificuldade. O céu não tem inflação. O céu não está quebrado nem falido. Deus não está precisando que tu busque socorro em alguém. José, presta atenção, era para ter esperado. Porque Deus não o esqueceu. É que o projeto era naquele dia. Quando o faraó dissesse, eu tenho um sonho, o copeiro ia dizer, eu sei quem tem a solução. Porque ele contou, aconteceu assim comigo e aconteceu com o padeiro. Pena que José não esperou em Deus. Ele quis atalhar. E Deus, por amor, por honrar o seu servo, impediu o copeiro. Amém. E que bom, ele podia agora abraçar o copeiro e dizer assim, obrigado, meu amigo copeiro. Porque senão hoje eu só seria um padeiro. Entenderam? Entenderam? Não que o padeiro seja desprezível, não, é maravilhoso. O padeiro pode ter uma rede de padaria e ser um bilionário. O que eu quero dizer é que o José teria escolhido o comum, o tá bom, o deixa assim para ver como é que fica, e não a excelência de Deus. E Deus honrou ele, não permitiu.
E ele usou o copeiro. Mas usou o copeiro no tempo de Deus. Amém? Até que chegou o dia do código. O faraó, uma autoridade dizendo copeiro. O sonho, talvez... Pá! Eu fiquei de falar. Há 2 anos atrás. Vou lá procurar o José. Ele disse, José, tu me perdoa. José está revoltado. Mas José, imagina eles conversando, eu te perdoo. Foi tão bom para mim, tu me livrou de ser só um padeiro. Oh, glória. Às vezes tu não está entendendo o mover de Deus para o momento. Mas tu acredita que Deus está no controle? Amém. Eu vou contar uma experiência para vocês. Conto ou não conto? Quem quer, crê. Quem não quer, não crê. Não vai afetar em nada a minha fé. Um dia, foi na década de 90, lá naquele lugar que Deus se revela para mim, aquele apartamento. Aquele tempo nem longe de ter o conhecimento que Deus me deu. Nem estava na obra, nem com seus irmãos aqui de Cutiaí. Foi, nem me lembro que ano, década de 90, vai lá pelo começo. Um dia eu fui visitar um irmão em Porto Alegre. Mal eu tinha o dinheiro da passagem para ir. Sabe o que é isso? E quando eu fui dobrar o joelho para orar, me lembro exatamente do lugar que eu estava. Me lembro da cadeira que estava ali, que eu usei assim para apoio. Eu ouvi Deus falar. Com uma voz, vou ser sincero, eu gostaria de ouvir todos os dias. E ele falou uma coisa: eu estou no controle. Eu te suprirei. Eu vou te sustentar. Na época o sustentar eu pensei que era em revelação, mas ele já tinha falado: eu te suprirei. O sustentar depois foram as enormes lutas que alguns daqui acompanharam no passado. Aqui em Porto Alegre. Deus me sustentou. Só aguentei porque fui chamado. Se tivesse sido assobiado, não tinha ficado. Quando tiraram a escada, pastor, te segura no pincel. Eles não contavam que Jesus ia botar a mão por baixo. Ele vai botar. Quando Deus falou uma voz que eu nem tento te explicar, porque não tem como explicar. Eu estou no controle. Eu te suprirei. Eu vou te sustentar. Eu tive uma experiência. Para alguns vão chamar fanatismo, não interessa. Para mim foi muito importante. Porque eu tinha passagem praticamente para ir e para voltar. Eu estou caminhando assim numa avenida lá, chamada Protazoles. E eu passei numa frente de uma lancheria. E eu olhei, sabe aquelas que chamam televisão de cachorro, aqueles frangos assim? Eu só pensei, irmão, mas assim, ó, despreocupadamente pensei, se eu tivesse um dinheiro eu comprava um frango aqui. E fui. Fui desesperado, mas voltei. Ei, Baruch, olha o que é Deus. Quando eu chego em casa, minha mãe foi lá, deixou um bilhete, deixou um recado para mim comprar frango naquela lancheria. Para ti pode ser nada. Desculpa que eu saí do foco da câmera, hein, mas para mim foi uma experiência marcante. Tu vê como que Deus se interessa nos mínimos detalhes da tua vida. O que para ti pode ser nada, para Ele é tudo. Amém, irmãos? O que eu vim te dizer, não te preocupa no tempo do silêncio, porque eu estou vivendo um tempo de silêncio, mas eu sei que depois do período de silêncio vem uma grande movimentação de Deus, e eu já estou ouvindo o hino de abundante chuva. O que Deus vai fazer vai virar notícia. Amém? Outra salva de palmas para Jesus. Amém, irmãos? Quem pode, fica em pé.
tu vai falar com Deus. Se tu já, não, vamos dizer, estou amenizando, se tu já atrapalhou a Deus, fala com Ele. Quantos atalhos, quantos caminhos, e o silêncio, parece que não vai, e tu ora e parece que não vai, e tu ouve pregação e parece que não vai. Não atalha. Tu começou confiando em Deus, tu começou esperando em Deus, tu começou o assunto falando com Deus, vai até o fim. Ele não esqueceu. Eu não tive um pensamento tão vão, tão simples, mas como eu gostaria de lá na lancheria. Não vai pessoa na minha casa e me dá um dinheiro e bota para comprar naquela lancheria. Aleluia. Tu acha que Deus não pensa coisas maiores do que simplesmente dar um frango naquela lancheria? E vou te falar, esse é o tempo que o cão, o que eu falei? O cão, desculpa a sacaninha na comparação, mas o cão desgraçado, vencido, derrotado, e sabe que o lugar dele, ó, faz assim, ó, é debaixo dos pés da igreja. Ele faz, sabe o quê? Ele fica na torcida. Vai, fala com aquele, fala com esse, vai agora, aproveita, vai, ele vai te ajudar. Aleluia. Não atalha, irmão. Tu começou com Deus, vai até o fim. Começou falando com Deus, vai até o fim. Começou nas promessas de Deus, vai até o fim. Eu tenho dito todos os dias uma frase. Por quê? Sabe por quê? Porque eu digo, os negócios que eu falo para Deus, eu digo assim: Senhor Jesus, tu disse, o que eu pedi em teu nome tu faz, para o Pai ser glorificado em ti. O que eu pedi em teu nome, tu diz que eu recebo para minha alegria ser completa. Eu pedi no teu nome, e está escrito, Jesus, Ele é o sim, Ele é o amém, para cada promessa. E disse Jeremias, ouvido pelo Espírito Santo, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E eu digo, Deus, Senhor Jesus, porque tu é o sim, tu é o amém para cada promessa. E promessa não é uma coisa, promessa é uma pessoa. E eu orei em nome dele. E eu digo, está realizado. Eu não abro mão. Eu comecei com ele, eu continuo com ele, e vou terminar com um grande movimento. E eu digo para ele, a glória toda vai ser dele. Aquilo vai me dar uma visibilidade enorme, vai me dar uma honra enorme, mas ele já sabe, a glória é dele, porque eu sei que ele divide muita coisa comigo e contigo, mas tem uma que ele não divide, que é a glória dele, do Deus de Israel, em nome de Jesus. Amém, gente? Canta lá, baixou, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus não esqueceu as tuas orações. Deus não esqueceu o teu clamor. Ele não esqueceu aquele dia que ele fez uma entrega para Deus. Ele não esqueceu quando fez aquele voto com ele e te fez um pedido. Ele não esqueceu. Deixa eu te falar, cada um aqui, tu é único para Deus. Ninguém tem as tuas digitais. Sabia disso? Sabia que tu tem um código aqui nos olhos, na íris? Ninguém tem. E o projeto para Deus, de Deus, o propósito para Deus na tua vida, ninguém tem. E Deus tão bom na vida de José, que atalhou, que aí entrou no caminho e não deixou ele ser um medíocre, não deixou ele ser só um padeiro. Queria que ele dirigisse a maior nação da terra. E vou falar, se tu entender todo o projeto de Deus para José, todo o propósito, tu já vai ver que agora dirigir
dirigia a maior nação da terra, era uma parte que no final também ficou pequena, porque o maior projeto era: eu uso José para preservar o povo de Israel, porque de lá virá o Salvador, que é Cristo. Decaia, badai, bichô, decaia, badai, show, é o bichô de sai. Levanta as tuas mãos ao Senhor agora, numa atitude de fé, e abre o teu coração, escancara e diga: obrigado, Jesus, porque o Senhor muitas vezes impediu que chegasse o que eu queria naquela hora, porque não era o melhor. O melhor está chegando, irmão. É no tempo de Deus. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Irmãos, tem promessas de Deus que eu lembro todos os dias. Ele é minha testemunha. Todos os dias vai acontecer. Eu vou dizer: Jesus, mas quanto tempo? É muito tempo. Mas vai acontecer. Deus não é homem para mentir, não é filho de homem para se arrepender. Então eu quero dizer: fica firme, meu irmão, fica firme, minha irmã, vai se cumprir. Amém? Então fala com Deus agora rapidamente.